Amém, irmãos? Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão iniciada aqui pelo pastor Jonatas na semana passada, sobre eclesiologia e missiologia, falando da igreja, da missão que a igreja possui. E hoje eu gostaria de meditar em um texto com os irmãos que está em Mateus, capítulo 16, verso 13. Se você procurar no nosso canal do YouTube, há uns 2 meses e meio atrás, eu falei desse texto, mas enfatizando especialmente um dos versículos aqui, versículo 18 desse texto, onde nós enfatizamos especialmente a vida organizacional da igreja, o aspecto sacramental. Nós, na ocasião, falamos da igreja como a mãe dos crentes. Hoje a gente vai fazer propriamente uma exegese do texto, e eu gostaria de fazer também algumas observações desse texto aqui. Mas antes de nós lermos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, eu quero te dar graças pela tua palavra, e nesse momento queremos que o teu Espírito leve a nossa mente cativa a ti, abra o nosso coração, nos dê entendimento, discernimento, para absorvermos a tua palavra, Deus, para que ela tenha acesso ao nosso coração, para que essa palavra, Deus, venha cumprir os desígnios dela em cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Fica com a sua Bíblia aberta aí em Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: chegando Jesus, e aí eu já gostaria de fazer uma pausa nesse texto, para destacar que a igreja de Jesus, ela é muito mais um movimento do que um monumento. Chegando Jesus, enquanto eles estão a caminho, enquanto eles estão andando, enquanto eles estão num processo, eu acho curioso destacar esse aspecto da vida de Jesus, da peregrinação. Quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vai ver Jesus sempre saindo de uma cidade a outra, pregando o evangelho, curando pessoas, libertando possessos. Jesus está orando em certa ocasião, os discípulos dizem: vamos fazer uma tenda e ficar aqui. Jesus: não, eu vim para anunciar o reino. Eles descem e a obra continua. Jesus ora pela manhã, se levanta, vai nas cidades. Ele está sempre em movimento. Numa dada circunstância, ele quer descansar com os discípulos, fazer um retiro, e quando eles chegam do outro lado, tem uma multidão, e Jesus olha e se compadece, porque eles estão como ovelhas sem pastor, e Jesus começa a ensinar, cura as pessoas ali, começa a trabalhar naquelas vidas, e daqui a pouco ele passa adiante no outro lado do mar de novo. Ou seja, Jesus está sempre em movimento, Jesus está sempre caminhando, e não é por acaso que a primeira identificação da igreja de Jesus em Atos, eles são denominados o povo do caminho, é o povo peregrino. A igreja, ela tem marcos, ela tem monumento, ela tem coisas fixas, valores, doutrina, mas ela nunca pode perder esse lado da dinâmica, do processo, da caminhada, da peregrinação. Ela nunca está estática, ela está sempre andando. Nós somos catedrais existenciais, nós somos chamados para estar em movimento, amém? As figuras que o Novo Testamento apresenta de igreja, elas mostram essa ideia de processo. Vocês são um edifício de Deus que está sendo construído, Ele está colocando cada dia pedra sobre pedra, cada um tem a sua forma, então está sendo trabalhado, está sendo construído, está num processo. Ele diz: nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo Jesus. Nós não nos casamos, nós estamos sendo preparados para aquele grande dia. Qual? Do casamento com o Cordeiro, as bodas com o Cordeiro. Todas as figuras você vai ver que tem ideia de processo, tem ideia de movimento. Um dos símbolos mais enriquecedores do Antigo Testamento é aquela ideia dos israelitas no deserto, caminhando para a terra prometida. A coluna de fogo parava, ou a nuvem parava, todos paravam, armavam acampamento, mas quando a coluna se movimentava, a nuvem começava a se movimentar, tudo era desarmado e eles prosseguiam em movimento, porque a igreja é caminhante, amém? A igreja é um movimento, a igreja é um processo. Isso nos faz pensar em duas coisas pelo menos. A primeira é que se a igreja é um processo, nós precisamos ter tolerância com o nosso irmão, amém? Porque eu duvido que tenha alguém aqui que é obra acabada, ou tem esse santo entre nós, que diz: o Senhor cumpriu a obra na minha vida, não há nada a ser acrescentado, não há nenhum defeito a ser arrancado, todo mundo aqui
é pecador e doente. Agostinho dizia que a igreja está muito mais para um hospital, onde há enfermos, há doentes, há gente precisando de graça, e todo mundo aqui depende da graça. E mesmo aqueles que estejam avançados em Cristo, talvez tenham uma maturidade maior, precisam às vezes dar uma desacelerada para pegar o irmão mais fraco e caminhar junto. Por quê? Porque é processo. Não dá para cobrar do mesmo jeito todo mundo. A gente tem que olhar para o lado e falar: o meu irmão está no processo como eu estou no processo. Deus não acabou a obra na nossa vida. A igreja também é composta de joio e trigo também. Então a gente tem que saber lidar com essas questões e entender que a igreja ainda é um processo, ela está caminhando, ela está andando. Mas também faz a gente se lembrar que essa igreja ainda precisa ser completada no sentido de adesão de novos membros para essa família. Uma outra figura de igreja é a família de Deus. Cada dia chega um novo membro dessa família. E a igreja tem que estar de braços abertos para receber novos membros, novos irmãos, novas pessoas, incluir essas pessoas que Deus vai trazendo, que o Espírito vai trazendo, afinal quem dá o crescimento é Deus. Então essa igreja está num movimento, ela é um processo, ela é dinâmica, ela nunca pode parar e falar: já deu. Não, a gente tem que continuar caminhando, seguindo adiante, olhando para frente, para aquilo que Deus está preparando para nós, amém? E dentro dessa perspectiva de adesão de novos membros, a segunda coisa que o texto fala aqui no verso 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele então interroga os seus discípulos. É curioso que a gente pode olhar para esse texto aqui também no verso 13, a continuação, e dizer que a igreja não só é um movimento, como a igreja também ela é missional. Não acredito que é mero acaso que a primeira menção que se faz à igreja nas escrituras, a primeira vez que a palavra eclésia aparece, a Assembleia de Jesus, os chamados para fora para lidar com as coisas de Jesus, porque os gregos tinham as suas assembleias, e Jesus está formando a sua assembleia. A primeira vez que essa palavra aparece é quando eles estão chegando em Cesareia Filipal, a região mais pagã, mais idólatra da nação. Herodes Filipe dedicou aquela cidade a César, daí o nome Cesareia Filipal. Era um ambiente cercado de idolatria, cercado de paganismo, e ali, chegando perto daquele ambiente idólatra, Jesus começa a falar da igreja. Jesus começa a provocar os discípulos para fazer a primeira menção sobre a igreja. E a gente pode destacar aqui como observação que a igreja ela existe exatamente para ela estar indo em direção a Cesareia de Filipe, que Deus coloca no nosso caminho. Igreja que não vai a Cesareia de Filipe não é igreja. Igreja é luz no meio das trevas. Igreja é sal da terra. A igreja tem que ir em direção à maldade. A igreja existe para ir em direção à idolatria. A igreja foi colocada nesse mundo para ir em direção ao pecado, aos desafios, ao diabo, àqueles que estão oprimidos. Igreja existe para isso. Não é por acaso, irmãos, como eu falei. Eles estão indo para Cesareia Filipal e Jesus começa a falar de igreja. A igreja nasceu exatamente para ser a resposta de Deus para o mundo. É a única instituição, organismo, em que traz o reino de Deus para esse mundo. Nós somos a assembleia que mostra para esse mundo caído um pouquinho da Nova Jerusalém. A partir do momento que nós vivemos esses valores, nós precisamos mostrar esses valores. O mundo só consegue vislumbrar a Nova Jerusalém quando ele olha para a igreja. Então a igreja precisa ir para Cesareia de Filipe. Qual é a Cesareia de Filipe que você de repente está evitando ir? Deus nos chama para ir para Cesareia de Filipe. Quando a igreja não vai, ela se torna insípida, ela se torna irrelevante, ela se torna inútil. A última carta de Apocalipse para as igrejas é sobre a igreja de Laodiceia, onde diz que você não é nem quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E geralmente a gente pensa no texto falando só da questão do fervor espiritual que aquela igreja havia perdido. Mas muito mais do que o fervor, embora esteja implícito aqui no texto, é curioso porque Laodiceia ficava entre duas cidades conhecidas pela funcionalidade das suas águas, Hierápolis e Colossos. Uma cidade, ela tinha águas térmicas, era uma cidade que
trazia nas suas águas uma função terapêutica, águas térmicas. Pessoas iam lá com problemas de doença de pele para tratar naquela cidade. Então ela tinha uma característica terapêutica, as águas daquela cidade. Aquela água vinha, passava por Laodiceia e chegava em outra cidade, e ali chegava fria. Então era um lugar de refrigério. As pessoas durante o verão alugavam casas ao redor do lago para poder ter refrigério. Os historiadores dizem que na porta dessa cidade estava escrito: eis um lugar de refrigério. Ou seja, de um lado uma igreja uma cidade com águas terapêuticas, do outro uma cidade com águas que traziam refrigério. Laodiceia era morna, a funcionalidade daquelas águas não serviam para nada, não tinha função. Ela se tornou inútil, não tinha funcionalidade alguma. Ela está entre essas cidades. E aí Deus diz: eu estou a ponto de te vomitar da minha boca, porque você está batendo no peito dizendo que é rica, mas você é miserável, pobre, cego, você está nua, vocês não servem para coisa alguma. A igreja de Laodiceia não servia para nada, e Deus usa a ideia das águas para falar: você se tornou sal sem sabor, você se tornou insípida, a sua presença em Laodiceia não tem relevância alguma. E aí Ele chama essa igreja para o arrependimento. Ele chama essa igreja para se vestir da graça de Cristo Jesus, para se cobrir da justiça de Cristo Jesus. Mas é uma igreja que não tinha relevância. Por quê? Porque a igreja é missional. A igreja foi colocada aqui para uma tarefa, para uma missão. Eu também falei alguns meses atrás que usei um tema dizendo que a missão tem uma igreja, porque a missão antecede a própria existência da igreja. A igreja só existe porque ela tem que cumprir uma missão. Então a igreja é missional. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, então a igreja, ela é dinâmica, ela é um movimento, a igreja é missional. Interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Terceira coisa, a igreja é profética. A igreja, ela tem uma palavra de confronto. É claro que a multidão estava completamente equivocada quanto à identidade de Jesus, mas só o fato deles compararem Jesus com esses três profetas aqui, mostra que, diferente do que muita gente acredita hoje, o discurso de Jesus não era adocicado não, porque ele é comparado com Jeremias, com Elias e com João Batista, três profetas de cajadada. Lembra aí? O que Jeremias profetizou? Para onde o povo ia? Exílio babilônico. Tinha gente lá em Jerusalém que achava que estava prosperando, que estava com a 10, estava legal. E aí Jeremias era o único profeta que falava: meu, para de construir, para de cultivar, porque a gente vai ser levado para o exílio na Babilônia. Que mensagem terrível de pregar. E a multidão olha e fala: quem os homens dizem que eu sou? A multidão. Esse discurso de Jesus lembra Jeremias, profeta chorão. Não lembra Elias também. Sabe o que Elias fez? Mandou matar 850 falsos profetas. 400 de Baal, 450 de Ázara. Pega lá 1 Reis 17 a 19, você vai ver o que Elias fez. Estava lá no alto do monte, vem um grupo de 50 soldados: homem de Deus, desce que o rei está chamando. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e consuma vocês. E cai fogo do céu e mata os 50. Vem um outro grupo de 50, a mesma coisa se repete, morre 50. Aí o terceiro vem ajoelhado: pelo amor de Deus, vem com a... Aí ele vai e segue. Mas olha o profeta de confronto. Quando ele encontra o rei Acabe, ele diz: és tu o perturbador de Israel. Olha a fama de Elias, é o perturbador de Israel. Se sente sozinho muitas vezes. Às vezes o cristão vai se sentir assim, sozinho. A igreja vai olhar e falar assim: somos uma voz única, que está difícil, está complicado exercer a missão. Por quê? Porque a mensagem é de confronto, e geralmente a resposta é rejeição, perseguição, zombaria. Essa é a realidade, é o cenário. Olha para Isaías, depois que ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim, a palavra de Deus para ele é que ele pregaria para um povo que não ouviria ele.
um povo que não daria atenção para ele. Jeremias foi a mesma coisa, Elias a mesma coisa, se sentiu sozinho, embora sempre existam aí os 7.000 que não se curvam aos falsos deuses. E João Batista, né, raça de víboras, quem falou que vocês podem fugir da ira que se aproxima? Os 3 profetas que a multidão olha e fala, a mensagem de Jesus parece com esses caras aí. E hoje a gente acha que o discurso de Jesus é meio meigo, cheio de açúcar. Não, para os ouvintes do contexto dele, era uma mensagem dura de ouvir. Vai lá em João 6, quando Jesus começa a trazer uma palavra de confronto, uma multidão abandona e fala, dura eu ouvir esse discurso, hein? Quem é que pode suportar esse negócio? E vai embora, e os 12 discípulos começam a balançar, e Jesus fala, se vocês quiserem ir, pode ir embora. Eu não tenho compromisso em ficar fazendo massagem no ego de ninguém. Mas aí Pedro diz, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas quando a igreja vai, a mensagem dela é de confronto. Óbvio, é óbvio. Você está indo para Cesareia de Filipe, pregar os valores da Nova Jerusalém, é evidente que isso vai trazer confronto. A gente está indo pregar para um povo perdido, para um povo que precisa ouvir que, em primeiro lugar, eles estão doentes. Tem como você pregar o evangelho se não falar que a pessoa está doente? Afinal de contas, ela vai se arrepender do que então? Chega, eu vim falar de Cristo, mas para que eu preciso dele? Ele morreu pelos seus pecados, ele vai trazer o perdão, mas o cara nem tem consciência que ele está doente, que ele é pecador. A mensagem primeira é de confronto, ela é profética nesse sentido, de confronto, de admoestação. Quando Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo na segunda carta, ele usa 3 expressões gregas: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreende, exorta, anima. A primeira palavra tem a ver com mostrar o erro, você deixar claro, você expor o erro, você tirar a nudez e mostrar que tem algum problema aqui. Depois em corrigir a sua conduta, dentro de um padrão apresentado por Deus. E a última tem a ver com encorajamento. Mas são 3 expressões diferentes para o trabalho do evangelista, para o trabalho da igreja em anunciar o reino de Deus. Então a igreja, ela é profética, ela tem uma mensagem de confronto. Então ela é dinâmica, ela é um movimento, ela é missional, ela tem que ir para Cesareia de Filipe, mas quando ela chega lá do lado de fora, a mensagem ela é confrontadora. Mas a igreja também, ela é confessante. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A igreja de Jesus é a igreja confessante. A igreja de Jesus é a igreja que aponta em todo o tempo para Jesus de Nazaré. Em todo o tempo, através do seu culto, através da sua vida, da sua pregação, do seu testemunho, ela aponta para Jesus de Nazaré. Nesse sentido, nós somos iguais a João Batista. João Batista, o maior dos nascidos de mulher, ele entra em cena, sabe, já assistiu peça de teatro? Chega o cara lá, senhoras e senhores e tal, e ele apresenta, sai de cena e começa o espetáculo. João Batista é esse cara que simplesmente entra em cena e fala, senhoras e senhores, vos apresento Jesus de Nazaré. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja não aponta para si, ela aponta para Jesus. A igreja não aponta para as suas obras, ela aponta para o sangue do Cordeiro que foi derramado para trazer perdão aos pecados. A igreja sempre fala da graça. A boa notícia, o evangelho, o significado de evangelho é boa nova, boa notícia. A grande notícia é, você não precisa fazer coisa alguma para ser aceito, porque foi feito já isso há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia. Se não é isso, não tem boa notícia nenhuma. As religiões no mundo, inclusive a evangélica, ficam tentando pregar algo que tem a ver com você fazer algo para ser aceito por Deus. Toda religião faz isso. Você pega lá uma religião, você tem que fazer muitas boas obras para ser aceito. No final vai ser pesado, se você fez coisas boas ou ruins, vai pesar e vai determinar o seu destino eterno. Outras vão falar que você tem que fazer um trabalho, alguma coisa para uma entidade aceitar o que você fez. Toda religião está encharcada dessa lógica de mérito. Eu preciso fazer para ser aceito. Eu preciso pagar para ser aceito.
Olha os religiosos e ricos, como eles se reportam a Jesus. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha que presunção, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Tem um teólogo que faz essa observação, que geralmente religioso e rico faz essa pergunta para Jesus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Eu estou sempre querendo fazer algo para ser aceito por Deus, mas a grande notícia é, já foi feito algo na cruz do Calvário. E a gente precisa trazer essa mensagem da graça nos nossos dias. A igreja é a comunidade que anuncia a mensagem da graça, da misericórdia, da bondade. A gente confronta, mas a gente fala, o sangue foi vertido na cruz. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. O mundo está cercado de criaturas, mas aqueles que se rendem a Cristo recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Segundo João capítulo 1. Aqueles que creram, esses receberam poder para se tornarem filhos de Deus. Essa é a grande novidade. Essa é a boa nova que Paulo dedicou a vida para pregar. Quando ele ia para Jerusalém, o profeta Ágabo falou assim, você vai sofrer, você vai ser açoitado, você vai apanhar, o dono desse cinto vai sofrer, que era Paulo. E Paulo diz, eu não me preocupo com o meu próprio bem, com a minha própria vida, desde que eu cumpra o ministério a mim confiado de pregar o evangelho da graça de Deus. É o evangelho da graça, é a boa notícia. Nós somos dispenseiros da graça de Deus, amém? Então a igreja fala, ela confronta, mas ela fala assim, o remédio está aqui, é Cristo Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é aquele que pode mudar vidas, pode mudar destino, pode mudar a história, é aquele que não há impossíveis para ele. Não importa o coração duro, não importa o problema que teve, não importa o passado terrível que você teve, o sangue cobre o nosso pecado. O sangue de Cristo cobre o nosso pecado. A misericórdia de Cristo nos abraça. Não importa o que você faça, se a misericórdia te abraçou, você não sai mais daí. O tio do Carlinhos Queiroz, na época lá, década de 80, Caio Fábio tinha aquele auge na igreja brasileira, e um dia ele chegou lá, o tio do Carlinhos estava com câncer em fase terminal. Aí ele chegou perto, pensando se ia encontrar alguém revoltado, ou talvez triste, e a hora que ele chegou, o tio dele falou assim, e aí, como que você está em relação à salvação, à graça? Ele falou, cara, se eu pudesse eu não queria, e se eu quisesse eu não podia. Como assim? Cara, se eu quisesse abandonar Cristo, eu não poderia, porque Ele já me abraçou, Deus já me abraçou, e a Bíblia diz que Jesus fala, aqueles que o Pai trazer a mim, de modo algum, lançarei fora. É por isso que a gente não perde salvação, o próprio Cristo te abraçou. Aí ele falou, então se eu quisesse eu não poderia, porque Ele me abraçou, mas mesmo se eu pudesse eu não ia querer, porque é muito bom estar com Cristo Jesus. É muito bom estar com Ele, o sangue dele me alcançou, toda a culpa que eu carregava foi embora. O diabo pode levantar o dedo e falar, mas no teu passado você fez isso. Aí você abre lá, meu irmão, em Romanos 8, e Paulo diz assim, talvez no capítulo mais sublime das Escrituras, se você está com peso de consciência, vai lá na sua casa depois e abre Romanos 8, que já começa falando assim, portanto não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me libertou da lei do pecado e da morte, não tem mais condenação. Aí lá no finalzinho do capítulo, Paulo escreve um cântico, ele vai falar assim, quem é que vai te acusar, se o próprio Deus te justifica? Gente, nós não precisamos de modo algum permitir a acusação do inimigo da igreja, porque a gente estava em dívida com Deus, e Paulo diz, aquele que você devia, é o mesmo que te justifica. Então, por que você está com peso de consciência? Por que carregar culpa? O próprio Deus me justifica. Quem vai ser contra você, se o próprio Deus é ao teu favor? Mais do que isso,
O Filho que morreu na cruz por você, está à direita do Pai e intercede pela tua vida dia e noite. Aí ele fala, será que a tribulação vai te afastar desse amor? Não, que tribulação? Tribulação te melhora, te aperfeiçoa mais e mais. A gente precisa trazer essa mensagem da graça. A igreja de Jesus, ela é confessante, ela precisa sempre falar que só existe um Senhor, que só existe um cabeça, que só existe um Salvador, amém? Na época da Alemanha nazista, parte da igreja se macumunou com o poder, mas dentro daquela podridão da igreja alemã, um grupo de igrejas se reuniu, ficou conhecido como igrejas confessantes, o povo que não deixou de confessar Cristo Jesus, dentre eles Dietrich Bonhoeffer, que acabou morrendo 4 dias antes de Hitler dar um fim na sua vida. Mas dizem os historiadores que antes de morrer, de ser chamado para ser enforcado, ele celebra uma ceia, e alguém diz, é o fim? Ele fala, não o fim, é apenas o começo de uma nova vida. O cara confiante, confessa Jesus até na hora da morte, que Deus nos dê graça para sermos igreja confessante. Mas o versículo 16, ele fala, tu és o Cristo, e o 17, Jesus respondeu, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Nós somos uma igreja da revelação, amém? Eu falei esses dias num devocional, nós somos a igreja que recebeu a mesma revelação de Pedro. Isso aqui, Jesus está dizendo, que não é fruto do teu intelecto, do meu intelecto, não é fruto das nossas boas obras, da nossa capacidade. Jesus está dizendo, Pedro, você só falou que eu sou Deus, que a ideia é, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele vai dizer, tu és Deus, você só falou isso, porque o meu Pai quis te revelar essa verdade, não foi carne e sangue que te revelou isso, não é o teu esforço que te revelou isso, não é a tua capacidade que levou você a essa conclusão, você não é bonzão não, Pedro, você não é o cara não, você só falou isso porque o meu Pai te revelou. Isso aqui é graça, isso aqui é doçura, isso aqui é misericórdia. Se a gente entende que só chegamos a essa conclusão por graça, meu irmão, mais uma vez, nos leva a ter tolerância, caminhada, nos leva a ser não precipitados nos julgamentos. Os juízos que a gente faz tem que estar alicerçado na Bíblia, então a gente não pode ser precipitado, nos leva a olhar para a própria vida, se não tem trave no nosso olho, se não tem viga, faz a gente ter misericórdia. Por quê? Porque é revelação, é revelação. Eu diria mais do que isso, eu diria que se é revelação, o Novo Testamento inteiro mostra para nós, que a maioria das pessoas que chegam a essa revelação, é gente simples, não é gente arrogante, não é gente poderosa, não é gente que se acha, não é gente que bate no peito e fala eu fiz. Quem chega a essa conclusão geralmente é gente simples. Olha para o Novo Testamento, quem chega a essa conclusão, a maioria é pobre. Eu falei agora há pouco que os ricos se dirigiam a Jesus e os religiosos, o que eu tenho que fazer para conquistar a vida eterna? Já o pobre é Jesus que fala com ele, o que eu tenho que fazer? Mestre, meu filho está doente, acabou o pão, bem coisa de pobre mesmo, né? A gente está tudo lascado. Ah, você está falando isso, Levi, porque Jesus, ele é igual Marx, prefere, não tem nada a ver com isso, pelo contrário, Jesus nunca teve problema algum com o rico, é que geralmente os ricos têm problema com Jesus. Jesus não tem problema nenhum com o rico. José de Arimateia se tornou um discípulo, tinha muito rico na igreja também, mas geralmente esses têm dificuldade com Jesus. Eu falei agora de Laodiceia, por que ela se achava autossuficiente? Porque tinha, a cidade tinha um colírio quase milagroso, era reconhecida porque vendia muitas vestes, aí é por isso que Jesus fala para ela, vista-se com as minhas vestes, compra de mim linho fino, compra de mim colírio para você colocar nos seus olhos. É uma cidade que se vangloriava do seu colírio, das suas vestes, porque se tornou autossuficiente. O grande problema é esse. Por isso que o rico tem problema com Jesus,
Porque é muito mais fácil o pessoal simples quebrar o ídolo que comprou na feira lá, do que o cara deixar de confiar na conta bancária gorda dele. Ele tem uma dificuldade de quebrar com a autossuficiência, ele se acha autossuficiente, ele faz e acontece, ele manda e acontece. Eu assisto uma série na Netflix chamada Billions, não sei quem assiste, que é um pessoal que investe no mercado financeiro, e a mentalidade dos caras é essa: se precisar mexer aqui, fazer ali, burlar um negócio daqui para eu conseguir ganhar, é gente com essa mentalidade que tem problema com Jesus, autossuficiente. Isso faz a igreja, inclusive, olhar e perceber que é muito mais provável que essas geografias de gente simples se rendam a Jesus de Nazaré. Tiago diz assim no capítulo 2, verso 5: Deus escolheu aqueles que eram pobres aos olhos do mundo, ou seja, é o mundo que olha e fala, eles são pobres, então a conotação é financeira mesmo, é econômica nesse texto, para serem ricos na fé e herdeiros do reino. Paulo escreve aos 1 Coríntios capítulo 1, do 26 ao 30, Deus escolheu as coisas loucas para confundir os sábios, pegou aqueles que aos olhos do mundo nada são, para reduzir a pó aqueles que pensam que são alguma coisa. Quando Jesus pregava o evangelho, curava, sabe qual era a visão dos fariseus em relação a Jesus e as multidões que o seguiam? João 7,49, se eu não me engano, 50, depois você olha lá, não lembro o endereço, ele diz assim, Nicodemos está falando, olha, mas tem que olhar, ele faz muitas obras e está defendendo Jesus. Eles falam assim, olha nas escrituras, você vai ver que não tem nada a ver ele ser Messias, que achava que ele era de Nazaré, não é de lá que vai sair. E ele falou assim, mas essa ralé é maldita e nada sabe da lei. Olha, os seguidores de Jesus eram vistos pelos religiosos como ralé maldita. Parece que é um negócio que não acaba, né? Vai passando os anos, e é sempre um povo simples que curva o joelho e diz, tem misericórdia de mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A palavra pobre de espírito aqui, ela tem a ver justamente com o mendigo. Mendigo sabe que se alguém não ajudar, ele está lascado. Bem-aventurado é quem chega diante de Cristo e fala assim, tem misericórdia de mim. Não é o que fala, eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo. É aquele que não consegue sequer olhar para cima, bate no peito e tem misericórdia porque eu sou um pecador. Essa gente aí, geralmente são pessoas simples, como eu falei, Tiago, e o próprio Jesus, que ainda exalta o nome do Pai, te louvo e te agradeço, porque foi do teu agrado. Está vendo como que é? É algo que Deus faz isso, é algo que Deus predestinou para ser assim. Eu te louvo, porque foi do teu agrado revelar essas coisas para os pequeninos e esconder dos sábios desse mundo. Foi do agrado do Pai fazer isso. Então, se a igreja é da revelação, a gente tem que entender que essa revelação acontece muito mais nesses lugares de gente que não tem dificuldade para dobrar os joelhos e dizer, tem misericórdia, Pai. Gente simples, geralmente são esses que compõem a igreja de Jesus. Mas a igreja também, meus irmãos, eu estou falando até agora, que a igreja é movimento, a gente tem que caminhar, tem que peregrinar, tem que ter paciência. A igreja ela é missional, ela tem que ir para Cesareia de Filipe, e quando ela vai, ela confronta o pecado, quando ela vai, ela confessa de Jesus, ela percebe que a revelação se dá em alguns lugares, e ela então trabalha especialmente nesses lugares. Mas aí a gente vê assim, está todo tempo empurrando, né? Parece que Deus está empurrando, a gente vê o texto empurrando, para a gente sair, mas aqui tem algo precioso, porque depois que Jesus fala, foi uma revelação, verso 18, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro. Então, antes de eu falar, tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar aqui. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente acabou de falar que é uma igreja que a maioria é composta de gente simples, mas Jesus está mostrando aqui para nós que a igreja dele é triunfante. Eu mesmo vou edificar a minha igreja, Jesus está dizendo. Às vezes a gente acha que somos nós que vamos fazer o negócio. Jesus está falando, eu edificarei a minha igreja.
Lá em Efésios 5, Paulo diz assim, que Jesus está trabalhando na sua noiva para apresentá-la a si mesmo, pura, imaculada, sem ruga ou coisa semelhante. Jesus está purificando a sua igreja, Jesus está edificando a sua igreja, Jesus está dizendo, o inferno não vai resistir vocês. A igreja de Jesus, por mais que ela é composta de gente simples, ela tem certeza que ela é vitoriosa, amém? Mesmo que essa vitória vai ficar escancarada para nós na glória, a gente já consegue enfrentar o que vier nesse mundo, porque a gente tem a certeza da vitória, porque os sofrimentos atuais são leves e momentâneos, e não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. A igreja é triunfante, ela é vitoriosa, ela vai adiante porque ela sabe que ela não vai no seu próprio nome, ela vai porque ela recebeu autorização de Jesus para agir, e tudo que ela pedir no nome dele, ele diz, vai acontecer. Quando Jesus diz isso, ele não está falando que, se você falar, em nome de Jesus, eu quero que a minha conta bancária fique cheia agora, não é isso que ele está falando, gente, não é isso, até que poderia ser, mas não é. Em nome de Jesus, aparece uma piscina aqui em casa com esse calor, não é assim. Em nome de Jesus é como você agir por procuração, você foi autorizado para fazer o que ele faria se estivesse no seu lugar. Então já começa com essas orações que eu falei agora, ele nem ia fazer, né? Que ele não está preocupado com essas coisas. E aí quando a igreja vai e ora por aquilo que Jesus oraria se estivesse no lugar dela, aí a gente começa a ver as coisas acontecerem, porque o nosso coração está em sintonia com o coração do Espírito Santo, a gente está em sintonia com o próprio Deus, a gente está orando pelas mesmas razões que Jesus oraria, que é muito diferente da nossa, muito diferente. Eu já falei aqui uma vez, se você pegar o Novo Testamento e folhear ele de Mateus a Apocalipse, as orações dos cristãos, eles orando, tem uns registros de oração, você não vai ver uma oração por bem material, não estou falando que é errado não, porque Jesus fala do pão nosso, eu estou dizendo que as orações dos cristãos, você pega lá Atos 2, eles estão orando, e aí Pedro começa a pregar. Atos 4, qual que era o teor da oração? Senhor, coopera com sinais para que a tua palavra encontre corações. Você começa a folhear mais, você vai ver Paulo orando nas cartas para que o povo alcance conhecimento de Cristo Jesus, amor. Não tem ninguém preocupado com essa vida, ninguém preocupado com essa vida. Trabalham, porque eles estão manifestando o reino no trabalho, mas o coração deles não está em dinheiro de jeito nenhum. O coração deles está na Nova Jerusalém, nos novos céus e nova terra. Esse coração desse povo está na missão, eles estão capturados pela missão. E quando a gente vai, entende essa vitória. E aí, então, agora eu vou falar aqui, eu ia antecipar, agora eu vou falar. A gente está vendo Jesus empurrando, vocês são igreja triunfante, vai adiante. E aí é curioso que o verso 19 ele fala, eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. A gente entende aqui que a igreja, ela tem autoridade quando ela não perde a sua catolicidade. O que é catolicidade? Então a gente é católico? A gente é, não católico romano, mas a gente é católico. Sabe por quê? Porque o Raiz não é uma igreja que nasceu e só existe agente de crente. Todas as igrejas, tudo errado, tudo está servindo aí o mamon, só temos nós, o povo exclusivo de Deus aqui. Se um dia o Jonatas ou eu falarmos isso aqui, você pode dar uma voadora em nós, porque a gente vai estar perdendo essa perspectiva de que a igreja ela é universal, a igreja ela é plena, existem outras igrejas que a gente está ligado a elas, e mais do que essas igrejas de hoje, locais espalhadas pelo mundo, existe uma igreja aí que existe há 2000 anos, e a gente não pode inventar a roda, porque tem uma coisa sendo construída há 2000 anos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não ficou ocioso, gente. Tem um pessoal hoje em dia, que acha que quando Constantino assumiu e se tornou cristão, aí acha que deturpou a igreja, e a igreja ficou lá, do século IV até mais ou menos perto do século XIX, aí Deus começou a trabalhar de novo. O Espírito Santo ficou ocioso esse tempo todo.
Como se tudo que foi dito, construído, elaborado, não tivesse ação de Deus nesse processo. Como se o próprio Constantino não tivesse sido usado pela graça de Deus para unificar a igreja, para gerar um senso de unidade. A gente precisa dar uma ali. Um dos últimos livros interessantes que eu li, inclusive, falar disso, em defesa de Constantino, que a gente aprendeu só a massacrar Constantino. O cara faz uma leitura inversa da importância desse homem. Por mais que a gente ache estranho, mas ele mostra a importância. Só que independente dele, tiveram Agostinho, tiveram Tomás de Aquino, teve vários homens aí que ajudaram e contribuem para nós. E o que Jesus está falando? Essa chave, essa autoridade foi colocada sobre uma igreja. Não é porque nós somos protestantes que a gente acha que eu tenho a Bíblia e eu vou viver do jeito que eu quero, isoladamente. Isso não é cristianismo, isso é anarquia. Porque você não pode sair fazendo a interpretação que você bem entende do texto bíblico, nem eu posso fazer isso. A gente é chamado para entender a Bíblia à luz de uma comunidade maior, local primeiro e histórica também. Você está vendo como não é uma coisa solta, cada um vivendo do jeito que bem entende? Isso não é cristianismo. Nem os reformadores ensinaram isso. Nem os reformadores ensinaram isso. Quem ensinou isso aí foi um outro movimento posterior, radical, os anabatistas. Esse pessoal chutou tudo. Os reformadores não fizeram isso. E a gente precisa resgatar um pouco, porque a gente vive num contexto de muito individualismo, de muita consciência de anarquia, a consciência do desigrejado é solto, eu sou igreja de Jesus sozinho, isso não é coisa nenhuma. Porque essa chave foi dada para uma comunidade. Isso aqui tem a ver com interpretação bíblica, tem a ver com o local onde a autoridade é feita, é exercida. Não é sobre um indivíduo, é sobre uma igreja. Sabe aquele texto que o pessoal usa para dizer assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em meu nome, ali estarei eu, no meio deles, então a igreja pode ser eu e meu irmão, acabou. Só que é curioso, porque o capítulo 18, onde está esse texto de Mateus, você vai ver que está falando de disciplina. Ele fala assim, se alguém fez alguma coisa contra você, chame 2 testemunhas, né? Lembra? E fala para as testemunhas. Se ele não ouvir as testemunhas, você fala para quem? Apresenta para quem? Vocês não lembram? Para a igreja. Ué, então como é que ele está falando de 2 ou 3 soltos? Se ele no mesmo texto fala para a igreja. É um contexto de acerto de contas, de disciplina, mas ligado a essa lógica comunitária, de igreja. Não tem igreja, gente sozinha. Não existe isso no Novo Testamento. Então, se o texto inteiro está empurrando a gente, aqui está falando, opa, o negócio é feito em comunidade, viu? Não vai se achar aí o cavaleiro solitário de Cristo Jesus, e sai interpretando do jeito que você bem entende, faz a coisa do jeito que você bem entende. Por quê? Porque essa chave foi dada num contexto comunitário, histórico. Eu tenho que olhar tudo isso à luz dos documentos históricos, da igreja histórica e da comunidade local onde eu vivo a fé. Isso aqui é curioso porque dá o equilíbrio para nós. Em todo tempo ele empurra, mas aqui ele traz uma consciência que a autoridade reside sobre a comunidade. Amém? Igreja, o primeiro texto em que se menciona a eclésia é esse, Mateus. Primeira vez que Jesus fala. Então ele está ensinando para nós, olha, igreja é processo. Igreja, ela é missional. Ela tem que ir para Cesareia de Filipe. E quando ela vai, ela confronta. Quando ela vai, ela confessa. Quando ela vai, ela entende que a revelação quem dá é Deus. A gente não precisa ficar dependendo de metodologia, porque Deus dá a revelação. E Ele dá essa revelação, como eu falei, especialmente em um tipo de pessoa que parece que Deus se agradou em revelar isso. São os pequeninos, são os simples, são as coisas loucas desse mundo. A igreja, ela não é só a comunidade da revelação, como eu falei, mas ela tem certeza do triunfo, da vitória, mas ela também não pode perder nunca a consciência de comunidade, de catolicidade, essa perspectiva. Se a gente perde, a gente se distancia do que é a igreja de Jesus de Nazaré. Amém? Vou convidar você a ficar de pé. Vamos ter uma palavra de oração.